Eu gostei do tema que me foi dedicado, e no folder que vocês receberam, o tema que consta são os limites constitucionais e legais aos poderes de verificação do fisco. É um tema amplo, que se eu pretendesse abordá-lo em 20 minutos, certamente o resultado não seria dos mais satisfatórios. Então eu decidi escolher dentro dessa temática vasta um aspecto específico, um aspecto agudo, relevante, atual, que é o do acesso da administração tributária aos dados do contribuinte protegidos pelo segredo bancário. Ao longo da exposição vocês vão ver por que esse tema é hoje em dia tão relevante, tão agudo e tão atual. E na minha exposição, eu, em primeiro lugar, vou identificar as normas constitucionais que estão envolvidas nessa polêmica, nessa controvérsia. Em segundo lugar, vou, em linhas gerais, identificar a evolução da legislação brasileira a respeito do tema. E, posteriormente, tratar com mais detença do questionamento da Lei Complementar 105 perante o Supremo Tribunal Federal, analisando tanto o histórico desse questionamento quanto as perspectivas de futuro, e finalmente farei algumas conclusões pessoais a respeito do tema. Bom, quanto à controvérsia constitucional, acho que para a maioria dos senhores o tema não é nenhuma novidade, né? Sabe-se que até o ano de 2001, no Brasil, prevalecia uma lei relativa ao segredo bancário, pela qual somente com ordem judicial, somente com a chamada reserva de jurisdição, era possível ao fisco ter acesso às informações bancárias protegidas pelo segredo bancário. Em 2001, no bojo de um movimento que veio do Executivo e foi operado no Congresso Nacional, que envolveu também a criação da chamada Norma Geral Antiabuso, criou-se então um mecanismo que torna o papel da administração tributária mais desenvolto na medida em que ela pode ter acesso a informações bancárias sem necessidade de requerer esse acesso a uma autoridade judicial. Isso então despertou uma controvérsia que no Brasil gerou em torno, e isso eu estou dizendo com base no que a doutrina trabalha e com base nos dispositivos constitucionais nos quais se fundamentaram as ações diretas, que, como os senhores verão, foram ajuizadas contra a Lei Complementar 105. E a primeira temática constitucional colocada em todas as ADINs é a da proteção, a da inviolabilidade da vida privada e da intimidade. Então a questão aqui é saber até que ponto os dados de alguém que estão nos bancos protegidos pelo segredo bancário, o acesso a eles significa uma violação ou acesso a um aspecto da vida privada de alguém, a um aspecto da intimidade de alguém. Alguns ministros do STF, em discussões sobre outros temas, já disseram expressamente que não consideram que os dados bancários reflitam um aspecto da vida privada, da intimidade de alguém. Outros ministros já disseram que sim. Então já se percebe, pelos debates que ocorreram em outros temas, uma divisão entre os ministros do STF. Por exemplo, o ministro Sepúlveda Pertence, por exemplo, o ministro Carlos Brito, por exemplo, a ministra Carmen Lúcia, já disseram em alguns julgamentos que não veem os dados bancários como uma extensão da vida privada, da intimidade de alguém, enquanto outros ministros já se manifestaram em sentido diverso. O segundo grupo de questões constitucionais que se colocam aí diz respeito à reserva de jurisdição que a Constituição estabelece relativamente ao sigilo de comunicações telefônicas, comunicações de dados, e saber se a necessidade da autorização expressa de um juiz é somente para quebrar o sigilo da comunicação de dados, por exemplo, numa ligação telefônica, dos grampos telefônicos, ou se também seria necessário para se quebrar o chamado sigilo de dados. Alguns autores, alguns ministros veem na Constituição essa necessidade de reserva de jurisdição, tanto para
quebrar a comunicação de dados, o sigilo da comunicação de dados quanto o sigilo dos dados, e outros não, acreditando que seria possível a administração ter acesso a alguns dados, como os dados constantes das instituições financeiras, sem necessidade de reserva de jurisdição. Também há um acordo muito conhecido do STF sobre esse tema, com o ministro Sepúlveda Pertence defendendo que a necessidade de reserva de jurisdição é somente para comunicação de dados. Isso também é um tema que certamente será trabalhado quando o Supremo julgar essas ações diretas que eu vou mencionar logo em seguida. Um outro tema constitucional presente nas argumentações das ADIs é o do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, na medida em que vários ministros já disseram que, como a administração tributária seria uma parte interessada, seria um órgão parcial, porque ele está interessado na arrecadação tributária, ele não seria a autoridade que o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal tomaria como razoável que ela fosse o árbitro dessa decisão de ter acesso ou não aos dados, de considerar ou não indispensáveis à fiscalização o acesso aos dados. Então, por esse normativo constitucional também a discussão caminha. Vejam que eu não estou ainda antecipando nenhuma conclusão, estou só colocando os elementos que influem na discussão. E, finalmente, um artigo da Constituição, o artigo 145, parágrafo 1º, que já foi utilizado para muita coisa diferente, né? O artigo 145, parágrafo 1º, como os senhores sabem, afirma que os tributos, os impostos, sempre que possível, terão caráter pessoal, serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, e logo em seguida atribui à administração tributária para dar efetividade à capacidade econômica e ao caráter pessoal da tributação, identificar o patrimônio, os rendimentos do contribuinte, e aí se diz duas coisas: nos termos da lei e respeitados os direitos individuais. Os ministros que já examinaram o caso, a doutrina que considera que não é possível ter acesso aos dados bancários sem a reserva de jurisdição, sem uma ordem judicial, afirmam que essa expressão respeitados os direitos individuais indica que deve ser respeitado esse direito de alguém só ter uma parcela da sua intimidade violada com uma ordem judicial. Eu digo que esse 145, parágrafo 1º, já foi usado para vários temas diferentes, é porque ele também ficou no centro de uma decisão do Supremo que tinha a ver com a impossibilidade de alíquotas progressivas do IPTU, um tema que quase ninguém na doutrina fazia nenhuma relação com o 145, parágrafo 1º, e o STF acabou utilizando nesse sentido. Enfim, eu coloquei, por enquanto, só os dados dessa controvérsia. Ao final eu vou entrar em detalhes sobre qual a solução que me parece a mais adequada, e em seguida eu apresento aqui uma evolução legislativa breve, simplesmente para dizer que a primeira lei que tratou do tema, em 64, uma lei produzida logo após o golpe de 64, mencionava que o acesso das autoridades fiscais às informações bancárias dependia de um processo instaurado e dependia de que a autoridade competente considerasse esses documentos indispensáveis. E aí a doutrina e a jurisprudência interpretaram esse dispositivo como fazendo referência à autoridade judicial e a um processo judicial. A lei não dizia isso expressamente, mas a interpretação que se fez, que se afirmou historicamente, foi essa. Para acabar com essa interpretação historicamente dada, é que se fez a Lei Complementar 105 de 2001, que sobre o tema tem duas partes muito diferentes entre si e que se complementam. A primeira é o do artigo 5º, que estabelece uma rotina de que, periodicamente, as instituições financeiras enviarão ao fisco informações globais, montantes globais de movimentação financeira e outras operações bancárias dos contribuintes. Posteriormente houve uma regulamentação desse dispositivo e atualmente toda pessoa física que de 6 em 6 meses movimenta mais do que R$5 mil, e toda pessoa jurídica que de 6 em 6 meses movimenta mais do que R$10 mil nos bancos, rotineiramente os bancos enviam informes para o fisco, para que à luz desses informes e fazendo os cruzamentos devidos, o fisco chegue a eventuais suspeitas. Então vejam que no artigo 5º não se trata de suspeitar de alguém e querer ter acesso aos dados bancários. Se trata simplesmente de ter acesso aos dados bancários para ter elementos de possível suspeição da movimentação, da incompatibilidade, por exemplo, da movimentação bancária de alguém e dos seus rendimentos declarados. Posteriormente, com os dados
obtidos a partir do artigo 5º, aí o artigo 6º permite que, se instaurando um procedimento administrativo, intimando o contribuinte para que ele entregue os documentos bancários que possam explicar aquelas inconsistências, a autoridade administrativa, caso o contribuinte não ofereça os documentos ou ofereça os documentos de maneira incompleta, a autoridade administrativa pode requerer fundamentadamente e especificando por que ela considera essencial, indispensável o acesso aos documentos, pode requerer diretamente à instituição financeira que entregue a documentação, sem necessidade de buscar uma medida judicial, como eu mencionei antes. Então, são duas possibilidades que se completam. O artigo 6º vai ser usado pela administração com base, na maioria dos casos, nos dados que ela obtiver com o artigo 5º, com o acesso que ela tem automático, um acesso rotineiro, periódico do artigo 5º. E também, dentro dessa evolução legislativa, como nós tivemos durante muitos anos um tributo como a CPMF, cujo fato gerador remetia às transações bancárias, durante um tempo, até 2001, não se permitia, a legislação não permitia que a Receita Federal usasse os dados da CPMF para constituir créditos relativos a outros tributos, e a partir de 2001, com a Lei 10.174, isso foi permitido, o que hoje em dia já não faz tanto sentido, porque a CPMF, como nós sabemos, foi extinta. Essa é uma evolução legislativa colocada de maneira bem objetiva e procurando privilegiar os aspectos principais. E aí nós temos, a partir de 2001, a Lei 105 é de janeiro, e no próprio mês de janeiro, a Confederação Nacional da Indústria, a Confederação Nacional do Comércio, um partido político, já ajuizaram ações diretas questionando a validade do artigo 5º e do artigo 6º da Lei Complementar 105, com base nesses argumentos constitucionais, nessas variáveis constitucionais que eu apresentei antes. Posteriormente, 2 anos depois, do PTB ajuizou uma outra ação nos mesmos termos, e em 2008, como a Receita Federal soltou em 2007 uma instrução normativa regulamentando os limites que os bancos deveriam seguir na hora de enviar as informações para a Receita Federal, a OAB então decidiu fazer uma ação direta própria, que é a 4.010, e a Confederação Nacional dos Profissionais Liberais também. O Supremo não julgou o caso, o ministro Pertence inicialmente foi o relator de todas elas, e houve, na minha opinião, claramente uma vontade política de não julgar. Desconfio eu, e é uma mera desconfiança, que o ministro Pertence tinha sérias dúvidas de que, caso ele colocasse a ADIM para ser objeto de decisão do Pleno, iria se declarar a inconstitucionalidade dessa ADIM, o que não interessava a ele. Eu tenho certeza que a opinião dele é no sentido da constitucionalidade e nem ao governo. Então eu tenho uma desconfiança, não tenho acesso a nenhum bastidor do STF, mas eu tenho a impressão que essa gaveta, que esse engavetamento tão prolongado teve a ver com uma percepção de alguns ministros e do governo federal de que a ação direta tenderia a ser julgada procedente. Então isso não foi julgado. E em 2009 se reconhece a repercussão geral do tema. Mas vejam que essa decisão de 2009 só trata do artigo 6º. Só trata dessa possibilidade do fisco ter acesso a dados mais amplos, a dados mais detalhados das pessoas, e mediante, inclusive, uma decisão fundamentada em que se explique por que aqueles documentos seriam dispensáveis ou não. Esse é o artigo 6º. Só ele que é tratado nessa decisão que reconheceu a repercussão geral, de 2009. E aí nós temos, em 2010, uma situação curiosa. No final de 2010, para ser mais preciso, em novembro, 24 de novembro, julga-se uma ação cautelar que pedia efeito suspensivo a um recurso extraordinário em que se defendia, no recurso extraordinário, a inconstitucionalidade da Lei 105. Era uma empresa que não queria que o banco informasse determinadas operações, e ela fez o recurso extraordinário e pediu efeito suspensivo. O ministro Marco Aurélio, histórico e conhecido defensor de um sigilo bancário mais robusto, nega o efeito suspensivo, coloca essa decisão dele para ser deliberada pelo plenário, e por 6-4 a decisão dele é revertida. Por 6-4 se considera que não havia fumos boniúdos daquele recurso extraordinário e, portanto, se cancela a decisão dele anterior. Portanto, todo o mercado entendeu como uma clara manifestação da tendência do Supremo considerar constitucional a Lei Complementar 105.
Menos de um mês depois, eu estou falando agora de 15 de dezembro, ao apagar das luzes do ano judicial de 2010, o ministro Gilmar Mendes muda de opinião, e vocês vão ver depois por quê, eu vou falar desse motivo que ele deu. Ele muda de lado e, como o ministro Joaquim Barbosa, que havia votado na assentada anterior pela constitucionalidade e pelo não efeito suspensivo, estava ausente naqueles problemas de saúde dele, ficou 5-4 no sentido inverso. Então essa decisão aqui do RE 339.808, em que se julgou propriamente o mérito do RE, foi declarada incidente, portanto, a inconstitucionalidade do artigo 6º. Também não estava em causa o artigo 5º da Lei Complementar 105. E qual é a situação atual? Poderia parecer, e durante um tempo o ministro Marco Aurélio fez isso, que como já havia um precedente, que é o 389.808, o STF passaria a julgar monocraticamente os recursos extraordinários e a declarar a inconstitucionalidade do artigo 6º. Isso foi feito em alguma medida pelo ministro Marco Aurélio, mas há já algum tempo os ministros vêm sobrestando o julgamento de todos os recursos, tanto com relação ao artigo 5º quanto com relação ao artigo 6º, e vem esperando então que se julgue em algum dia esse RE 601/314. Muito bem, essa é a situação atual no Supremo. Prognóstico sobre manifestação do STF. Eu, particularmente, tenho uma predileção por esse tema de fazer prognóstico sobre o que o STF vai julgar e, portanto, para mim é motivo de motivação fazer isso, né? Esses 3 primeiros ministros já deram claros sinais de que consideram inconstitucional a Lei 105. O ministro Marco Aurélio, o ministro Celso de Mello e Ricardo Lewandowski. O Gilmar Mendes, eu digo que é provável que ele declare inconstitucionalidade, e não certo, porque ele era advogado-geral da União quando essa lei foi feita. Certamente ele apoiou a feitura dessa lei, ele tem palestras em que ele deu apoiando a Lei 105. No primeiro momento ele votou pela constitucionalidade da lei, em novembro de 2010, e em dezembro de 2010 ele mudou de opinião, dizendo: poxa, mas qual é a dificuldade de obter a decisão judicial? Ele disse, até de forma, me parece sincera, eu pensei melhor e cheguei à conclusão, por que é tão difícil para o juiz obter a decisão judicial? Ele mudou. Luiz Fux, Carmen Lúcia, Dias Toffoli e Joaquim Barbosa já deram claros sinais que vão votar pela constitucionalidade. Luiz Fux e Teori Zavascki, que é provável que eles votem pela constitucionalidade, porque no STJ, em julgamentos dos quais eles participaram, em relação ao qual o ministro Luiz Fux foi relator, eles julgaram a aplicação a casos concretos da Lei 105 e ninguém levantou nenhuma questão de inconstitucionalidade. Portanto, aí nós temos 5 pela constitucionalidade e 4 pela inconstitucionalidade. E ficam o ministro Luiz Roberto Barroso e Rosa Weber, que nunca participaram desse tema especificamente, ainda não é muito clara a posição deles. E há um elemento de pressão do governo federal adicional a esses ministros, que, primeiro, é a prática internacional já antiga, de que nos países da OCDE e em outros países esse acesso da administração tributária é já admitido nos termos da Lei 105 há muitos anos, talvez há muitas décadas. E um elemento adicional é que o Brasil vem firmando ultimamente muitos tratados internacionais em que ele se compromete a dar informação para outros países com base na Lei 105. E certamente o nosso colega Luiz Carlos Martins Alves Júnior vai fazer chegar aos ministros com muita ênfase essa obrigação internacional. E vejam que o STF, como o meu colega Igor sabe muito bem, já está evoluindo para considerar os tratados internacionais, mesmo em matéria tributária, claramente acima da hierarquia da legislação ordinária. O STF está num processo de cada vez mais internacionalização. E agora eu uso o último minuto que eu tenho direito. Conclusões. Na minha opinião, não é parte da vida privada, da intimidade de ninguém os dados bancários, principalmente os dados de movimentação global. Então, pessoalmente, eu sou pela constitucionalidade da Lei 105. Uma crítica que deve ser feita ao STF. Nesse caso, me parece, tem muita gente da administração tributária, esse é um elemento central do sistema tributário brasileiro. E o STF está há 12 anos sem julgá-lo. Há outros elementos, a norma geral anti-elisão também, há 12 anos que não se julga. A tributação das controladas e coligadas, o STF ficou 12 anos e chegou a um empate, estou tentando encontrar um adjetivo aqui, é um empate lamentável, não sei, um empate...
patético em relação a, por exemplo, se o artigo 74 do MP é aplicável numa situação em que não se está no paraíso fiscal e a empresa é controlada. Não se sabe, chegou um empate. 12 anos julgando, chegou um empate. Em algumas situações não, mas nesse caso do artigo 74, num contexto que não é de paraíso fiscal, ficou um empate. Então essa prática que nós estamos tendo de elementos centrais do nosso sistema tributário ficarem décadas, e quando chega na decisão final, a maioria dos ministros que votaram já não estão lá. Então, enfim, mas eu não tive tempo de falar de tudo e me desculpo com o meu presidente pelos minutos que avancei, mas me coloco à disposição para os debates. Obrigado.